Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clique no botão de se inscrever, ative o sininho para receber as notificações e já deixe aí o seu like. Hoje vou falar de um assunto que muita gente me pede para falar, que é acerca da idade da Terra. Bruno, o que você acredita sobre a idade da Terra? O que você pensa sobre a idade da Terra? A Terra tem realmente 4,5 bilhões de anos ou ela tem apenas milênios, né? Alguns milhares de anos? Bem pessoal, baseado nas escrituras, é óbvio que a Terra tem milhares de anos, né? Se você fosse basear pelas escrituras sagradas, ela vai ter ali, para muitos acreditam, entre 6 mil, por aí, 6 mil anos mais ou menos. Então na realidade, pouco mais de 6 mil anos, né? Então na realidade é preciso entender que a escritura, ela tem mais ou menos essa datação, porém é preciso também alguma análise científica de alguns fatos para que eu possa defender essa tese, né? Não só baseado nas escrituras, ok? E a maior referência que nós podemos ter de uma pessoa, de um cientista renomado que publicou artigos em várias revistas científicas, como a Science, Nature e muitas outras, Geotimes, né? Artigos dele foram publicados em várias revistas científicas, em outros meios científicos. Então, de astrofísica, de geofísica, em vários. O cara era muito renomado na época, que o nome dele é Robert Gentry, ok? Ele é bem diferente, por exemplo, da teoria de Darwin, da evolução, né? Que é mais baseada em momento eureka, né? A teoria de Darwin é uma teoria mais baseada em momento eureka. Ele pensou e estipulou uma teoria baseada em algumas observações muito frágeis, né? Por exemplo, a confusão de uma espécie de adaptação para a evolução. É diferente um ser se adaptar a condições, né, com qual o meio que ele vive, nessa interação do meio em que ele vive. Então, é muito simples de se explicar, por exemplo, a girafa, né? Então você tinha lá, ela precisava alcançar folhas, né, por ser um animal herbívoro. Ela precisava alcançar frutas em lugares altos, portanto, de tanto tentar esticar ali o pescoço, com o tempo aquilo foi acontecendo devido à necessidade de adaptação ao meio em que ela vivia. Assim também o elefante com a sua tromba. Estou dando alguns exemplos, né, do que poderia acontecer. Uma tromba menor e com o tempo, por precisar esticar para pegar frutos e folhas também, a tromba acabou se alongando. Isso não é evolução de espécie, isso aí não deixa de ser uma evolução da espécie, porém não de uma espécie indo para outra espécie. Elefante, por mais que tenha evoluído através da tromba, a girafa através do pescoço, por condições inerentes ao local em que viviam, isso eles evoluíram, mas de uma mesma espécie para uma mesma espécie. Elefante sempre foi elefante e sempre será elefante. Girafa sempre foi girafa, né? E sempre será girafa. Então, é diferente as observações que ele fez de alguns pássaros, mudança de bico, sabe? Por questões de adaptação ao meio em que vive. Os seres humanos podem ter passado por esse tipo de adaptação. Outros animais podem ter passado, mas ser humano sempre foi ser humano. Macaco sempre foi macaco e ameba sempre foi ameba, ok? Querer imaginar que uma ameba evoluiu para o que nós somos hoje, para a vida tão complexa, assim, cara, é algo que não se tem como observar, não se tem como mensurar, né? A não ser que você chegue e diga que a Terra tem bilhões de anos. Aí, baseado em absolutamente nada, ok? Diferentemente disso, o Robert Gentry, tá? O estudo dele, cara, é algo assim surreal, é algo incomparável, porque o cara analisou mais de 100 mil amostras de granito de várias partes do mundo, né? E ele é a maior autoridade nessa questão de radiometria, dos ralos de polônio. Ele é a maior autoridade no mundo. E suas publicações sobre isso, sobre essa questão, eu vou botar um pequeno trecho de um vídeo aqui para vocês entenderem mais ou menos. Até hoje não foram refutadas por nenhum de seus pares, ok? O que se pode, os pares tentam encontrar, né, os outros cientistas tentam dizer algumas anomalias referentes
Não ao estudo dele, porque o estudo dele é comprobatório, tá? Na questão do carvão, inclusive utilizado pela indústria hoje de forma prática, ok? Olha como é diferente. O cara fez uma pesquisa qualitativa que poucos cientistas fizeram para provar algo, ok? O cara analisou mais de 100 mil amostras de granito do mundo, da terra inteira, da África, da Europa, da Ásia, das Américas, de tudo quanto é lugar, ok? Para chegar aonde ele chegou, ao resultado que ele chegou. Então ninguém pode questionar o resultado, ok? O resultado diz que o granito ele foi formado há poucos milênios, ok? A questão dos ralos de polônio, eu vou deixar depois o documentário completo aqui na descrição para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, ok? Então nenhum de seus pares teve a capacidade de refutar o que ele disse, nenhum, ok? Então na realidade isso é utilizado na prática em indústrias de carvão, que produz carvão artificial em 8 meses, justamente por conta dos estudos do Robert Gentry, ok? Então o que acontece, gente? O cara é uma autoridade. Só que o que aconteceu? É óbvio que quando os cientistas receberam a notícia, ficaram completamente impressionados com os resultados dele. Mas é lógico que isso ia ameaçar muito, né, a teoria do Big Bang, a teoria da evolução de Darwin. Então, como ele foi depois disso, que eles perceberam que os estudos do Gentry iria causar esse problema, eles pararam de financiar os estudos dele, nenhum laboratório mais o aceitou e nenhuma revista científica mais publicou os artigos dele. Isso, então depois dizem assim, a ciência, ela não precisa, ela é experimento, ela é observação, a natureza que nos mostra. Não, é os homens que determinam que tipo de ciência será aceita ou não, não é a natureza. Isso é conversa fiada, né, que o pessoal gosta de colocar. Então, muitos dizem, aí começa o argumento ad hominem contra o Robert Gentry, por exemplo. Porque ele era da igreja adventista. E daí que ele era da igreja adventista? O que importa é que ele mostrou com resultados positivos para a pesquisa qualitativa, como poucos cientistas fazem, cara. Ok? Então, na realidade, ninguém questiona, por exemplo, questionam ele ser adventista, mas ninguém questiona Copérnico ser padre da ordem dos jesuítas, que tem como símbolo o Sol, e ele criar o heliocentrismo, colocar o Sol como centro do sistema. Ninguém, né, questiona isso. Ninguém questiona o padre Lamartre também ser outro padre jesuíta e admirador da mitologia hindu, porque era assim com Einstein, né? Einstein, inclusive, tinha como cartão de visitas da língua, em homenagem a Deus hindu Kali, e a teoria do Big Bang ser muito parecida com a teoria da mitologia hindu para a criação do Deus Shiva, a ordem vinda pelo caos, né? O caos, que é a explosão que criou toda a ordem. Então o Lamartre, se assim com Einstein, os dois serem admiradores da mitologia hindu e a teoria do Big Bang ser muito parecida com a teoria de Shiva, ninguém questiona isso, né? Mas questiona o Gentry ser da igreja adventista. O que importa é que até hoje nenhum cientista, ninguém teve a capacidade de refutar, ok, os estudos de Gentry. Essa é a realidade. Eu vou deixar depois aqui no link uma matéria falando um pouco sobre isso e o documentário sobre essa questão do Robert Gentry da Terra Jovem. Agora, outra questão, por exemplo, quando um astrofísico foi perguntado sobre essa questão, ok, o que ele disse foi apenas o seguinte: não tem como refutar a questão do Gentry, os resultados da pesquisa dele é irrefutável, porém o que ele não consegue explicar é como certas rochas elas apresentam fóssil por dentro. Então, como esse processo se deu através, então parece que algum criador, tudo que ele falou está certo, mas quando fala de fossilização dentro das rochas, aí parece que algum criador então já criou a rocha com fósseis dentro. Essa é a única forma do astrofísico dizer que questiona os estudos de Gentry para a Terra Jovem. Só que o que esse astrofísico ele não entende, tá?
é a questão da silicificação desses fósseis, que ocorreu de uma vez só durante o dilúvio. E os estudos de Gentry comprovam justamente isso. É que tudo relacionado à sedimentação dessas rochas e tudo mais, como se tivesse acontecido num momento só. Num grande momento, de uma hora para outra. É o que os estudos deles apontam, tanto com relação aos ralos de polônio, os estudos de medida de radiometria. E foi o que aconteceu. Foi justamente durante o dilúvio, nessa mudança drástica de atmosfera, que ocorreu tudo isso. Ok? A questão dos gigantes, das árvores gigantes, que foram silicificadas. Onde continha mais silício, o aumento do oxigênio na atmosfera fez com que fossem petrificados e criados essas rochas. Até os estudos de Gentry corroboram para isso que eu tenho falado aqui sobre a questão dos gigantes, das árvores. Ninguém questiona os estudos de Robert Gentry. Ninguém questiona os resultados dele. Ok? Ninguém pode questionar. Nenhum par dele pode questionar isso. Então o que ocorreu, a única dúvida que o astrofísico teve foi isso: como rochas podem apresentar fósseis? É como se algum criador tivesse já criado as rochas fossilizadas. Não. Elas foram fossilizadas durante o dilúvio pelo processo de silicificação. Ok? Porque é o que nós mais temos na nossa crosta terrestre: silício. Entende? É mais oxigênio e mais silício. E o que ocorre nesse processo? A junção, a oxidação do silício. Petrifica qualquer coisa. Tudo que for mais feito de silício será petrificado. Isso é muito simples de se entender. Então o Robert Gentry está certíssimo em relação a essa questão dos ralos. Eu vou mostrar aí para você o que vai ser um vídeo de 2 minutos, nós vamos ver juntos. Eu vou mostrar para você um pouco dos estudos dele. Preste bastante atenção, gente, porque é muito importante. Eu vou colocar aí para vocês, já para vocês entenderem o que os pares dele dizem, né? Que eles receberam essa notícia muito surpresos. Olha só. Em 1976, eu publiquei meus resultados dos estudos realizados com esses troncos no exemplar de 15 de outubro de 1976 da Science. Eis aqui o que escrevi nesse relatório. Tais valores extraordinários relativos à proporção de chumbo-urânio admitem a possibilidade de que ambas, a infiltração inicial de urânio e a carbonização, possam possivelmente ter ocorrido ao longo dos últimos milhares de anos. Em outras palavras, eu estava sugerindo que o carvão pode ser formado de maneira bastante rápida em termos geológicos, o que contradizia o pensamento convencional acerca da formação do carvão. Qual foi a reação da comunidade científica a esses novos dados? Eu recebi uma carta do professor Rafael Kasman, da Universidade Estadual de Louisiana, alguns meses após, datada de 27 de janeiro de 1997. Caro Dr. Gentry, eu venho pacientemente examinando a seção de cartas da Science desde a publicação feita pelo senhor e por seus colegas a respeito de seus achados sobre os radiohalos. O silêncio é surpreendente. Eu acho que pode ser interpretado como um silêncio de estupefação. Seus resultados não apenas irão perturbar enormemente o engenheiro, porém seu impacto sobre a ciência da geologia, possivelmente modificando as visões aceitas relativas à duração das eras geológicas, será sentido durante muitos anos. Sinceramente, Rafael G. Kasman. Logo após, o professor Kasman organizou um simpósio. Ele se intitulava Já Era Tempo, 4 bilhões e meio de anos? Teria a Terra mesmo 4 bilhões e meio de anos? Quando os resultados do simpósio foram relatados e publicados no exemplar de setembro de 1978 do GeoTimes, eis aqui o que ele dizia. Apesar dos depósitos de onde a madeira carbonizada tenha sido obtida sejam considerados como sendo pelo menos da era Cretácea e possivelmente das eras Jurássicas e Triássicas, a proporção entre o urânio 238 e o chumbo 206 deveriam ser baixas. Ao invés disso, foram encontrados halos com proporções de urânio-chumbo que variavam desde cerca de 2.200 até acima de 64.000.
Se as proporções de isótopos forem usadas como base para o estabelecimento da idade geológica, então as idades atualmente aceitas podem estar elevadas a um fator de 10.000, admitindo a possibilidade de que as idades da formação devam ser medidas em milênios. Bem, pessoal, esse documentário completo vai estar aí na descrição, lá no canal do Inteligentista. Ele vai estar aqui na descrição. Vocês veem com calma esse documentário completo para vocês entenderem todo o processo, né, dos estudos. Gente, pouquíssimos cientistas fez o que o Robert Gentry fez com tanta qualidade e com resultados positivos para a teoria dele. É muito mais fácil você acreditar num cara que elabora uma teoria eureka para a ciência moderna, infelizmente é assim, do que um cara que faz uma pesquisa dessa qualidade, entende? Então, o preconceito por ele ser adventista, mas ninguém tem preconceito por serem padres jesuítas, ninguém tem preconceito por ser fundador de loja maçônica, como Newton, conhecido como o último feiticeiro, como ocultista, ninguém tem. Mas só porque o cara era adventista, aí os estudos dele não quiseram aceitar, não que pode se refutar, é irrefutável os estudos de Gentry, tá? Para aquele resultado relacionados ao carvão, ao granito e tudo mais. Eles criticam a questão de, como por exemplo o astrofísico disse, da fossilização de rochas já com fósseis. Mas isso é explicado pelo processo espontâneo de silicificação que ocorreu durante o dilúvio. Então, não se pode questionar isso. Então, sim, baseado em estudos de qualidade, a Terra não tem bilhões de anos. A Terra tem alguns milhares de anos, ok? E bate sim com as escrituras. Vocês podem ficar, os ateus, os neo-ateus podem ficar com raiva, com ódio, choramingar, mas ninguém pode, nenhum par questionou os resultados das pesquisas do Robert Gentry para uma Terra bem jovem. Ok, pessoal? Então é isso. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. É nessa hora que o Globalóide chora, meu mano, veia. Grande abraço.